Boa noite a todos. Vamos começar a disciplina de Mecânica dos Solos Avançada, Introdução à Obra de Terra, né? A aula de hoje vai ser resistência ao cisalhamento, né? Resistência ao solo, né? E no programa de hoje, basicamente, pessoal, a gente vai falar, através do programa da aula aí, sobre resistência do solo e os critérios de ruptura, tá? Mas antes de falar de resistência dos solos, a gente tem que entender o seguinte: os parâmetros de resistência do solo, né? Existem dois parâmetros básicos de resistência para os solos em estado saturado, né? A resistência por atrito, né? E a coesão. A resistência por atrito entre as partículas pode ser demonstrada por uma analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana horizontal. Bem, vamos lá. Vamos considerar um bloco aqui repousando, uma superfície plana qualquer. Suponhamos que o nosso amigo Artemis, né, tente aplicar uma força para mover o bloco. Ao aplicar essa força, logicamente, esse bloco irá resistir ao movimento, né? E, e uma componente horizontal no sentido contrário à força que a gente vai chamar de força F. Então, vamos supor o seguinte: nesse experimento mental, que a gente vai aumentar o peso desse bloco. E vamos colocar para isso um outro bloco sobre o bloco. A gente vai imaginar que a força anterior usada para mover o bloco não seja suficiente para movimentar o bloco, com peso maior, né, pessoal? Irá exigir bem mais força do que antes, né? E logicamente, quanto mais você aplica, né, você tem uma reação ainda maior. A gente pode concluir que a força F, né, ela é proporcional à força normal, né? Tá certo? Quanto maior for a resistência do bloco, né, que é esse movimento, maior terá que ser a força aplicada para promover esse movimento desse conjunto. E também não só esse conjunto, né? Essa força aplicada para tentar movimentar, a gente pode dizer que tem valor numericamente igual ao valor de atrito exercido na base desse bloco. Uma vez que esse conjunto é submetido à lei de Newton, né? Onde toda ação é uma reação de mesma intensidade e direção, porém de sentidos opostos, né? Exatamente o que Newton falou. Vamos supor que a superfície onde está repousando o bloco é a superfície de uma camada de gelo. O que isso quer dizer? O gelo vai oferecer menos resistência à aderência, né? Então vai ser necessário bem menos força para movimentar esse bloco, né? Se nós mudarmos aqui, botar um material mais poroso, né, como uma rocha, você vai precisar de bem mais força, né? Que é natural, por conta da resistência ao movimento. Com isso nós concluímos o quê? Que o atrito que se desenvolve no contato dessa superfície do bloco, ele é diretamente proporcional a um coeficiente de atrito, né? Que fica em função da superfície, né? Essa força F. Vai ser diretamente proporcional ao coeficiente de atrito entre as superfícies, que eu vou chamar de FAT. Okay? Então, resumindo, nós temos um bloco aqui. Esse bloco vai ter uma força peso, né, por conta da gravidade. Vai ter uma força normal, uma força T tendendo a movimentar, né? Consequentemente, vai resistir por conta da força de atrito. E, entre essa componente, a gente vai ter uma resultante também, né? Formando um ângulo alfa qualquer. E nós podemos concluir o seguinte, que a força de atrito ela vai ser proporcional à tensão normal e o coeficiente de atrito, ok? Então, basicamente, a nossa força de atrito vai ser diretamente proporcional à força normal e ao coeficiente de atrito também. O que a gente pode presumir com isso? Que a força de atrito ela vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, pessoal. Certo? Quanto maior a normal, maior a força de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior a força de atrito. Sobre esse coeficiente de atrito, o que nós podemos determinar? Vamos supor o seguinte: esse mesmo bloco está aqui em repouso, e esse bloco tem uma força peso, né, na vertical.
Se eu deslocar, para colocar esse bloco em movimento, eu vou deslocar, inclinar essa superfície até formar um ângulo alfa. Dessa maneira, né? E nessa configuração, o bloco ainda não entrará em movimento, mas ele vai resistir por conta da força atuando. Porém, se nós continuarmos aumentando essa inclinação, vai chegar um ponto que esse ângulo vai ser um ângulo crítico, né? Que a gente está chamando de máximo. Que se nós aumentássemos um pouquinho que seja, esse bloco irá se movimentar. Este é o ângulo limite que nós temos para manter o bloco estável. Nesse sentido, nós temos o seguinte: nós temos a força peso atuante na vertical, né? E uma força de atrito, né? Mantendo esse bloco ainda estável, né? Resistindo ao movimento. E essa força peso ela pode ser decomposta, né? Uma perpendicular à superfície e uma tangencial paralela à superfície, né? Tá? Então, paralelo. Eu vou destacar aqui ao lado, vou extrair, né? Uma força perpendicular e uma tangencial. E o ângulo φ máximo, né? Eu posso botar uma equivalência por cima desse triângulo aqui, né? Eu posso chamar ele de o φ máximo aqui. E eu posso fazer uma relação com relação ao o seno de φ vai ser esse cateto adjacente, esse cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Mesma coisa para outra relação. O seno de φ igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse componente aqui vai ser P. Logo, nós vimos que é o seguinte: a força de atrito ela é igual a força peso vezes o seno de φ. Ela está se desenvolvendo aqui tangencialmente à superfície, ela vai ser numericamente igual a essa força P que está tentando movimentar o bloco e é paralela à superfície, que é justamente o P seno de φ. Força de atrito é igual a P seno de φ. A força normal ela vai ser numericamente igual a P cosseno de φ. Bom, nós sabemos que a força de atrito é um coeficiente de atrito que multiplica a normal. Esse coeficiente de atrito, então, se eu isolar, vai ser a força de atrito dividido pelo normal. Sabemos que a normal é P cosseno de φ. Então vamos lá, substituindo na fórmula. P cancela com P, né? Seno com cosseno é tangente. Então o F, o fator de atrito, vai ser igual a tangente de φ vezes a normal. De φ vezes a normal, ok? Sabemos que a força de atrito é essa expressão agora, né? Força de atrito vezes a normal. Se nós dividirmos a força de atrito e a normal, que também é uma força pela área, o que nós vamos ter? Que é exatamente essa área de contato aqui do bloco, né? A gente vai ter uma componente aqui de tensão, né? Que é de tensão oscilante, né? Que vai ser igual a tangente de φ, que multiplica a sigma. Normal pela área é sigma, né? Isto aí é nossa equação geral, né, pessoal? Para a resistência de um bloco em um plano inclinado. Qual é a validade disso para a mecânica dos solos? O que isso sugere? A gente, nas aulas, a gente vai utilizar as areias de distribuição da superfície. A partir disso, a gente vai aumentar a inclinação, né, para poder fazer com que essa areia entre em movimento. A partir desse simples experimento, a gente vai ver que essa analogia ela é perfeitamente aplicada na mecânica dos solos. Okay? Bem, o fenômeno de atrito nos solos diferencia-se do fenômeno de atrito entre dois corpos porque o deslocamento envolve um grande número de grãos. Mesmo sabendo essa diferença, né, a implementação, a analogia ainda é válida. Existe a diferença entre as forças transmitidas, né, de contato entre as partículas e os grãos de argila, né, isso daí é natural. A resistência por atrito
pessoal, ela se dá mais efetivamente em grão de areia, pedregulhos, siltos, partículas em que é baseado em contato, né? As argilas, a gente tem um comportamento complexo, né? Porque a gente tem aquela questão de moléculas de águas dissolvida, né? A gente tem ações físico-químicas, a resistência das argilas, ela se dá de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, se nós despejarmos aqui a areia através de um funil, em determinado ponto, essa areia formará esse monte aí numa certa angulação, né, pessoal? Porém, permanecerá em equilíbrio. Se fizermos isso com com uma argila saturada, o que vai acontecer? A argila ela tende a se espalhar, né, pessoal? Tende diferente da argila, a areia tem muita resistência ao atrito, né? E a argila é mais coesivo, né? Mais resistência coesiva, né? E o que é essa resistência coesiva, né? É uma parcela de resistência ao selamento de um solo que independe das tensões normais aplicadas. Ou seja, a coesão do solo está presente em materiais argilosos por conta das próprias propriedades relacionadas à sua umidade, à água também. Se você pegar uma areia pura, um pedregulho, você vai ver que ela tem resistência à coesão por contato. E a partícula mais fina, ela tem resistência sim à coesão. E o que é a coesão? É justamente essa atração química entre as partículas que pode provocar uma resistência independente, a tensão normal, atuante no plano, e constitui uma coesão real. Então essa coesão, o que a gente pode dizer? Ela é muito em função dessa atração química de partículas, principalmente das argilas, que são materiais muito pequenos, esse efeito físico-químico é muito mais intenso do que nas partículas maiores. Ou seja, essa coesão é como se tivesse uma cola mesmo, né? Querendo colar, o que aumenta essa aderência aqui ó, na superfície, que aumenta a resistência material. E a equação geral vai ter mais um incremento, né, pessoal? Que é exatamente essa questão da coesão, né? A gente tem a parcela de acréscimo aqui, né? De coesão do solo, né? E essa outra parcela com relação ao atrito, né? E essa outra e isso aqui, ó, representa a coesão, que é o acréscimo da parcela que a gente falou. Outras parcelas de resistência, né? A gente fala no slide anterior sobre coesão real. O que é essa coesão real? Outros fatores podem aumentar a resistência do solo, entre elas a cimentação entre partículas, né? Já foi comentado isso em outras aulas, né? O solo laterítico, por conta do óxido de ferro, né? Que são presentes nas partículas e dão a resistência aí por conta do cimentamento. Essa cimentação entre as partículas, né? E promove esse adicional de resistência a esse elemento. Outra forma que a gente pode falar é da coesão aparente, né? Que permite o que? A gente construir castelo de areia, por exemplo, causado pela sucção presente no solo, o seu estado parcialmente saturado, né? Uma quantidade aí, uma quantidade suficiente para ter essa coesão. E esse castelo aí de areia, pessoal, a areia não tem essa estabilidade, né? É justamente por conta dessa sucção presente no solo, né? No estado dele parcialmente saturado. A areia tem essa propriedade, né? Se você tiver uma areia muito seca, ela não tem estabilidade, e se ela estiver muito molhada, ela também não tem uma sustentação. Logo, estaremos com essa característica com o estado parcialmente saturado, né? Uma coesão que a gente chama coesão aparente. E com relação aos critérios de ruptura, pessoal, depois a gente vai exemplificar mais falando sobre as areias, né? Mas vamos falar agora sobre os critérios de ruptura. Nós temos a seguinte definição do critério de ruptura. São formulações que tentam refletir as condições em que ocorre a ruptura do material. Existem critérios que estabelecem máximas de compressão, de tração, o estranhamento, máximas deformações. A gente vai ver isso no slide
nos próximos slides também, o estado de tensões. Ele pode romper, ele pode comprimir, pode romper por tração ou por cisalhamento. Em todos, em todos os solos pode provocar ruptura do material. E também existe esse critério aí que são baseados em máximas deformações. A ruptura do solo nada mais é do que uma grande deformação, né, pessoal? Na hora que o solo é solicitado, sobrecarregado e sofre deformações, e se essas deformações forem muito excessivas, ele rompe. É basicamente isso. O critério de ruptura satisfatório, pessoal, é capaz de refletir o comportamento do material. Vamos lá. Vamos supor um perfil de solo aqui. Eu vou isolar um elemento, né, que eu vou chamar de elemento 1. Esse elemento está sendo submetido a uma tensão sigma A. E vamos imaginar que eu escave, né, tire esse nível do solo e faço uma retirada para o laboratório, né? E eu pego esse solo, né, e boto ele nesse molde aqui no laboratório, né? E eu vou aplicar uma força T tangencial a esse meu bloco, né? O que eu estou promovendo aqui? Estou promovendo esses elementos, né, pessoal? Estou definindo um plano, né, bem no meio do elemento, dessa amostra de solo. E com essa força, com certeza eu vou estar rompendo esse bloco nessa direção horizontal. Esse experimento mental aqui, né, essa simulação, ele representa um ensaio que nós vamos ver nas próximas aulas, que é o ensaio de cisalhamento direto. Durante essa aplicação dessa força horizontal, pessoal, vamos supor o seguinte: vamos supor que essa tensão de campo esteja sendo reproduzida aplicando verticalmente aqui nesse bloco, né? Vai ter um momento que esse bloco vai cisalhar, né? E essa resistência de cisalhamento eu posso medir com alguns equipamentos. Aí vem a pergunta: a resistência T do solo aumenta com a profundidade? E aí, qual seria a resposta? Vamos supor essas outras duas amostras aqui, né? Uma do ponto 2 e uma do ponto 3. Qual a diferença tem, pessoal, desses dois pontos com relação ao primeiro, né? São tensões maiores, né? A gente já aprendeu que a 2 é maior do que a 1 e a 3 é maior do que a 2, que é maior do que a 1. Esse material vai ser mais resistente? Bem, a resistência, pelo que a gente entende, ele aumenta com relação à tensão normal, né? A tensão vertical ela é muito maior com a profundidade, né? Então, consequentemente, a resistência vai ser maior também. Então, o que nós temos aqui? O primeiro critério de ruptura, que é o critério de Coulomb, que fala o seguinte: não há ruptura se a tensão desse elemento não ultrapassar um valor dado pela expressão C mais F vezes sigma, sendo que C e F constantes do material e sigma a tensão normal existente no plano de cisalhamento. Tá, o que ele vai dizer agora com isso aqui? Vamos supor aqui que ele tem um gráfico, né, da tensão normal versus cisalhante. Nós vimos que para cada tensão normal a gente vai ter uma tensão tangencial, né? Se nós aumentarmos a tensão normal, a resistência de cisalhamento, né, vai aumentar também. Isso vale para o ponto B e o ponto C também. Então, nesse gráfico, o que a gente pode notar que esses pontos aqui, né, a gente pode interpolar como uma reta, né? Que é exatamente a nossa envoltória de ruptura, pessoal. Essa envoltória, ao interceptar o eixo Y, né, da tensão cisalhante, ela vai interceptar na resistência coesiva e o ângulo dessa envoltória vai ser o ângulo de atrito das partículas, né? E aqui, aquela nossa expressão, pessoal, que nós deduzimos, né? Que é a tensão cisalhante mais a coesão mais a tangente vezes o sigma. Então, vamos fazer o seguinte: se a gente pegar aqui essa parcela aqui em zero, a gente vai notar que isso aqui vai ser igual à tensão cisalhante, né? Essa premissa, o que ela fala, pessoal? Não existe ruptura enquanto o estado de tensão de solo permanece abaixo dessa envoltória.
para uma tensão sigma A, por exemplo, a tensão se manter abaixo dessa tensão, precisamente A, não acontece ruptura, né? Pelo menos a nível de tensões, né? Tal A, o solo não rompe. Para a tensão efetiva maior, a cisalhamento também vai ser maior. Quanto maior a tensão efetiva, maior a tensão de cisalhamento. Então, a mesma coisa, né? O nível de tensões de B, ele não irá se romper até atingir tal B. Mesma coisa para o sigma C, ele não vai se romper ao atingir o ponto C. No critério de Mohr, pessoal, a gente vai fazer uma abordagem diferente. A gente tem um elemento, né? E nós vimos que nessa situação nós temos tensões horizontais e verticais. E essas tensões, pessoal, que é sigma 1 e sigma 3, né, que está representado aí, elas são proporcionais, né? O que eu posso dizer? Né? As tensões horizontais são diretamente proporcionais pela tensão vertical. Ela segue uma proporção, é um valor constante, né? Então, o que eu vou fazer? Nós vimos que, sabendo a tensão sigma 1 e a tensão cisalhante, e sigma 1 e sigma 3 também, no gráfico a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar as tensões normais sigma 3 e sigma 1 e traçar o círculo de Mohr. No caso do número 1, vocês imaginem que o sigma 1 está aqui e o sigma 3 está aqui. Quanto mais profundo, né, quanto maior o sigma 1, a normal vai ser maior o sigma 3. E o último aqui que eu representei, o sigma 3, vocês notam que ele é bem maior do que o primeiro. Ou seja, eles são diretamente proporcionais, né, pessoal? Quanto maior a profundidade, maior o estado de tensões e maior a resistência ao cisalhamento, né? Então, vocês vão notar que para cada nível de tensão, eu tenho um círculo de Mohr. E a partir desse círculo eu posso passar uma superfície, né? Tangenciando eles. Aqui, ó. E aqui que fala o critério de Mohr. Não há ruptura enquanto o ciclo representativo do estado de tensões se encontrar no interior de uma curva que é envoltória dos círculos relativos ao estado de ruptura observados experimentalmente para o material. Vamos lá traduzir. Nós vimos o seguinte, que cada ciclo de Mohr ele representa um estado de tensões e a partir dessa representação gráfica a gente traça uma envoltória de resistência, que é uma envoltória que não é reta, é uma curva, né, pessoal? Representada por uma curva, né? O que o texto fala? Enquanto o nível de tensão estiver abaixo dessa envoltória, o solo não romperá. No momento que ele atinge a envoltória ou desenvolve o estado de tensões que é superior a essa envoltória, o solo ele rompe. Certo? O critério de Mohr-Coulomb. A envoltória de ruptura de Mohr é representada por uma curva, né? Foi o que a gente viu aqui. Porém, essa superfície curva não é muito prática para estudar, né? Se você analisar esse corpo de atrito entre o primeiro e o segundo, ele tem um valor. Quando comparamos com o segundo e o terceiro, vocês notam que a inclinação, né, ela é bem menor, né? O ângulo de atrito de ré é bem menor. Isso implica dizer que o estado de tensões pode alterar esse ângulo de atrito, né? O que nós vamos adotar hoje para adotar os planos de resistência é justamente uma interpolação gráfica, né? Entre esse círculo de Mohr, essa envoltória do critério Mohr-Coulomb é representada por uma reta, né? Nós podemos terminar o seguinte, né? A gente joga uma reta aqui, viu, pessoal? Para melhor compreensão do conceito da envoltória de ruptura, apresenta 4 estados de tensões associados a um ponto, né? A gente vai supor o seguinte: supor que a gente tem um gráfico aqui, tensão cisalhante versus tensão normal. Nós temos aqui uma envoltória de determinado solo, né? Essa reta aqui que desenvolve, ela é em função dessa equação, né? Tensão cisalhante é igual a coesão mais sigma' vezes tangente φ. E vamos supor o seguinte: o primeiro estado, que é a amostra de solo, está submetido a uma pressão hidrostática igual em todas as direções.
O estado de tensão deste solo é representado por um ponto σ3 e a tensão oscilante é nula. Então, no estado de tensões aqui hidrostático, o que ele está dizendo? A tensão σ3 ela vai ser igual em todas as direções. É isso que ele está querendo dizer. E na hora da retração ciclo de Mohr, o σ1 vai ser igual ao σ3. Aqui seria a nossa tensão σ1 e aqui a nossa tensão σ3. Mas uma situação hidrostática, né? A pressão é igual em todas as direções. Então, o ciclo de Mohr, para o estado hidrostático, ele é representado por apenas um ponto. Como esse ponto está abaixo dessa envoltória, o solo não rompe numa situação de solicitação hidrostática, né? O estado 2, ele fala o seguinte: o ciclo de Mohr está inteiramente abaixo da envoltória. A tensão cisalhante no plano de ruptura é menor que a resistência de cisalhamento para a mesma tensão normal. Não ocorre ruptura. Tá. O que ele vai dizer agora? Se agora o elemento de solo tem um σ1 e um σ3, vamos apresentar aqui no gráfico aqui, né? Um σ3 e σ1, né? E a partir desse nível de tensões ele traça o ciclo de Mohr. Se esse ciclo de Mohr ele ficar abaixo da nossa envoltória, né? O solo não irá romper. Independente em qual plano de ruptura, esse plano alfa, qualquer plano que esteja sendo estudado aqui, o solo não sofrerá ruptura. O estado 3 diz o seguinte: o ciclo de Mohr ele tangencia a envoltória de ruptura. Agora tem o ciclo de Mohr tangenciando, né? Eu botei já aí a envoltória tocando no ponto, né? Neste caso, atingiu-se em um plano a resistência ao cisalhamento do solo para que ocorra ruptura. Se eu traçar um plano com angulação alfa que toca esse ponto aqui, e esse ponto toca em envoltória de ruptura, né? O solo irá se romper neste plano com ângulo alfa. E somente nesse plano com ângulo alfa. Esse é o único ponto em que em todo o meu estado de tensões em que o solo ele sofre ruptura. O quarto estado, pessoal, é o seguinte: a gente tem um ciclo de Mohr, né? E que ele vai ultrapassar a envoltória, né, de ruptura. O texto fala o seguinte: esse ciclo de Mohr é impossível ser obtido, pois antes de atingir este estado de tensões, já estaria ocorrendo ruptura em vários planos. Isto é, existiria planos onde as tensões cisalhantes seriam superiores à resistência de cisalhamento. Bom, aqui algumas expressões, né, a partir do ciclo de Mohr, o que nós vimos aqui. Nós vimos que o ciclo de Mohr é representado por um gráfico, né, de tensão cisalhante pela tensão normal. Aqui nós temos σ3, σ1, e a partir desses dois níveis de tensões, a gente tem aqui uma envoltória formando um φ qualquer. Aqui nesse ponto de contato, pessoal, entre o ciclo de Mohr e a envoltória, é um ponto onde o solo rompe, né? Nessa envoltória. Onde essa reta é representada pela tensão cisalhante vezes o sigma vezes a tensão de φ, que é exatamente o ângulo dessa envoltória. Né? Vamos supor o seguinte: a gente tem um elemento de solo, ele está submetido à tensão vertical e à tensão horizontal, σ3, né? A gente vai estudar exatamente um plano, a gente vai chamar de plano principal maior, né? Uma inclinação alfa, aqui, né? Nesse ângulo alfa é onde ocorre a ruptura, né? Então ele toca aqui na envoltória, né? Porém eu quero saber o valor desse ângulo. Bom, se nós traçarmos aqui, eu me adiantei, botei outra linha, né? Nós temos aqui um ângulo isósceles, né? E se nós traçarmos aqui uma linha paralela a essa envoltória, né? A gente pode dizer que esse ângulo também estará formando um ângulo φ horizontal. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, que o ângulo entre essa linha e essa outra forma 90 graus, né? Então o que nós podemos chegar à seguinte conclusão, né? 2 alfa que é esse ângulo aqui,
ele é igual a φ mais 90 graus, não é isso? Então vamos lá. 2α é igual a 1 maior, que é igual a 90 mais φ. Ou seja, alfa, que é o nosso plano, né, que a gente está estudando, ele vai ser 45 graus, mais φ sobre 2. Essa relação que você, sabendo do ângulo de atrito, sabendo da resistência do solo, você sabe qual é o plano em que esse solo vai romper. Sabendo que essa linha auxiliar aqui, ó, sabendo que essa distância da origem até o centro é o C, e nós vimos na aula anterior que o C nada mais é do que a média de sigma 1 e sigma 3, pessoal. Que vai ser sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2. Nós vemos que o raio é justamente o sigma 1 menos o sigma 3 dividido por 2. A partir desses dois parâmetros, né, a gente pode encontrar uma outra relação também. Se a gente fizer o seguinte, ó, seno de φ vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Seno de φ vai ser igual ao raio. Seno de φ vai ser R sobre C. R sobre C. Além dessa relação, pessoal, que nós obtivemos, né? Como essa relação é raio sobre C, e eu posso comparar essa com essa, né, cortando 2, então eu vou chegar nessa relação, né? O seno de φ é essa relação, né, de sigma 1 mais sigma 3 sobre sigma 1 mais sigma 3, né? Então, a gente vai notar que todas elas têm em comum o sigma 1 e o sigma 3. Eu não vou deduzir, só demonstrar aqui para vocês, mas eu vou mostrar no exercício o seguinte. O exercício 1, ensaios de cisalhamento direto foram realizados em um solo seco e arenoso. O tamanho do corpo de prova era de 50 por 50 por 19, né? Os resultados dos ensaios foram o seguinte, pessoal. Nós temos 4 ensaios. Cada ensaio, que foi feito aqui, uma amostra de solo com essas dimensões aqui, né? Foram cisalhados de forma que existia uma força normal atuante comprimindo o solo na vertical, e uma força de cisalhamento foi promovida nesse bloco, né, de forma a cisalhar. E aí a questão pede o seguinte, né, determinar os parâmetros de resistência, né? Para você determinar qualquer parâmetro de resistência, você tem que conhecer os parâmetros de solo, né? Se nós dividirmos força por área, nós vamos descobrir as tensões, né? A gente sabe que a área é o quê? A área é igual a L ao quadrado, né? O corpo de prova ele tem um formato quadrado, pessoal. Então, para facilitar, a área que está se olhando vai ser igual a 50 milímetros, né? Ou 0,05 metros ao quadrado, que dá uma área de 2,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Eu coloquei metros quadrados porque eu vou achar a tensão em kPa. Bom, aqui é a nossa área que nós encontramos. A área desse exemplo aqui, pessoal, estou considerando todas as áreas iguais, né? As dimensões iguais. Mas na próxima aula eu vou, essa área pode ser variável, né? Mas para esse tipo de problema a gente vai usar a área como sendo constante. A gente sabe o seguinte, pessoal, que a tensão normal, né, normal dividido por área, a gente tem aqui a tensão normal e já temos a área, né? Então basta dividir, né? 89 vezes 10 a menos 3 kN dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3, né? Transformei aqui em newtons, né? Então o valor vai dar 35,6 kN por metro quadrado. Fazendo a mesma conta, pessoal, para as demais, né? A gente vai achar esses resultados. Vocês vão notar que quanto maior a profundidade, né? Maior essa tensão normal, né? E 178 é final. Vou fazer o seguinte. Vou fazer a mesma coisa para a força de cisalhamento. A gente sabe que a tensão de cisalhamento é
a tensão normal pela área, né? Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ter 53,4 dividido pela área, né, que é 2,5. Então, a gente vai ter essa tensão acelera também. A partir desse resultado, pessoal, a gente tem que seguir esses resultados e a gente vai plotar isso no gráfico, né? Então, para cada conjunto desse, né, de coordenadas abscissas, né, a gente vai ter esses pontos aí identificados, né? E, e a tensão, e a tensão, as tensões aí, eles vão seguir uma trajetória retilínea, né? Que vocês lembram que é, os estados de tensão são proporcionais, né? E quando eu marco todos esses pontos, eu interpolo uma reta, né? Como o próprio enunciado fala, né? A gente fez um ensaio no seco, né? Então a coesão é zero, né, pessoal? Então a envoltória aqui, ela parte da origem, né? Porque se fosse argilosa, tinha um certo nível de coesão, né? Que a gente é considerado nula, né? O ângulo da envoltória, pessoal, é o ângulo de atrito, né? A gente pode determinar pelo método gráfico, usando o transferidor, diretamente, né? Se tem um papel milimetrado, né? A gente vai ver que é próximo de 30, né? 31, mais ou menos, 31 graus. A outra forma de nós obtermos é através do Excel, né? Nós temos aqui os resultados, está aqui atrás, né? A partir desses resultados eu posso traçar um gráfico, deixei aqui, seleciono aqui as duas últimas, né? Boto o gráfico de dispersão e ele vai dar esses 4 pontos aí das amostras, né? Aqui é minha tensão normal, vocês notam aqui, ó, 35,6 e tal, tudo ok. Então, isso aqui, nossa linha, traçar uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência linear. Aí ele vai pedir. Tem uma opção de pedir a informação aí da fórmula, né? Essa parcela que está somando aqui, ela representa a coesão do solo, né? E a coesão está dando 0,34 aqui, certo, pessoal? Arredondando dá 0,35, né? É um valor baixo, né? Dependendo da situação, a gente até despreza esse valor, né? Não chama esse material de coesivo. E a gente viu que a equação da envoltória ela é justamente a coesão mais o tangente de φ vezes o sigma linha, né? O x aqui é sigma linha e esse valor de 0,59,1 é tangente de φ. Então, esse tangente de φ vai ser o valor de 0,5991. A partir desse coeficiente, eu vou tirar o arco tangente, né? Vou colocar aqui, né? Vou dar o ângulo em radiano, eu transformar em graus. E, se eu não me engano, dá 30,9 graus, né? Esses dois ensaios de compressão triaxial foram feitos por Maria, com os seguintes dados, né? No ensaio 1 tem sigma 3 sem kPa e uma tensão sigma 1 menos sigma 3 de 300. No ensaio 2, o sigma 3 250 kPa e a tensão sigma 1 menos sigma 3 é de 750 kPa. E se vocês podem até achar estranho por que ele está falando numa relação de sigma 1 menos sigma 3, né? A gente vai ver o seguinte, que sigma 1 menos sigma 3, mecânica dos solos, é chamado de tensão desviadora, tá? Mas por enquanto deixa só para efeito didático aqui, só no conceito. Com que tensão esses elementos devem ocorrer a ruptura em ensaio esses elementos direto nessa areia
com a mesma capacidade e com uma tensão normal aplicada 200 kPa. Para descobri-lo, a gente pode fazer o seguinte: quais são os parâmetros desse material, né? A gente pode fazer o seguinte: o ensaio ele me diz o seguinte: foi falado que o sigma 1 e sigma 3 representa o que a gente chama de tensão desviadora, tá? Então, então vamos ver aqui, pessoal. Então, sigma menos sigma 3, que é 100 kPa, essa diferença é 300, certo? Então, sigma 1 vai ser, desculpa, sigma 1 vai ser 400, né? Então a gente vai botar aqui, vai ter um ponto 100 e o outro 400, né? Através desses pontos eu traço um círculo de mol. Para fazer envoltória eu preciso de duas envoltórias, né? Então o segundo ensaio, ele diz o seguinte: sigma 1 menos sigma 3 é 750, né? A gente sabe que a diferença de sigma 1 menos 250 é igual a 750 kPa, ou seja, o sigma 1 é igual a 1000 kPa. A próxima envoltória aqui, a gente vai botar aqui os dois pontos, né? A gente já viu que temos a de 300 e de 1000, a gente tem duas envoltórias, né? E a gente traça a nossa reta aqui, né? Eu botei um transferidor aqui, a gente vai ver que o ângulo, né, formado aqui, pessoal, é de aproximadamente 37 graus, certo? Então aí o ângulo de atrito desse solo é de 37 graus. Porém, vamos fazer um cálculo um pouco mais de precisão, né? No primeiro ensaio a gente pode aplicar o seguinte: onde φ é o ângulo de atrito, né? Ele vai ser sigma 1 menos sigma 3 dividido por sigma 1 mais sigma 3. Substituindo os valores, né? Deixa eu ver se está aqui. No primeiro ensaio vai ser 400, né? Esse aqui já está na segunda envoltória, né? Eu já fiz logo o segundo ensaio, né? Que vai dar um valor de 37 graus. Qualquer ensaio que a gente fizer vai dar esse valor? Não, nem sempre. Normalmente é mais comum dar valor diferente, né? E principalmente como esses ensaios reais são feitos em diferentes tipos de solo, né? Mas você tem que cuidar de pegar um solo homogêneo. Cada cubo de prova pode ter um grão de tamanho diferente, índice de vazio diferente, a proporção mineralógica dessas partículas é diferente. Então tudo isso daí vai influenciar, pessoal. Não acho estranho caso os valores obtidos aqui para cada ciclo de mol desse uma variação. É normal. O que você poderia fazer? Se aqui tivesse dado aqui 38 graus, você poderia fazer uma média aritmética, né? E pegar um ângulo de atrito médio, certo? Então, resumindo aqui, a nossa envoltória vai ter uma coesão zero, né? Porque está partindo da origem, até porque trata-se de uma areia, né? Então, materiais arenosos têm tendência a ter coesão nula, né? E o ângulo de atrito de 37 graus. Então, nosso envoltório vai ser tangente de 37 graus vezes sigma nu. O que ele pede? Ele pede tensão de aceleramento, que ocorre na ruptura, para uma tensão normal de 200 kPa. Então, a envoltória dessa reta vai ser a coesão mais tangente de φ vezes sigma nu. Coesão é zero, né? A gente tem o φ é 37, né? E a nossa tensão para 200 kPa que ele quer. Então, vai ser 0 mais 37 graus. Isso. E aí, o que vai acontecer? 188,4 kPa. 188,4 kPa. Ok, pessoal? Só para lembrar que o ângulo de atrito é função da força normal, né?
Nós concluímos aqui um assunto, né, que a gente falou de coesão, o ângulo máximo. A coesão tem relação com o tipo de solo, né, solos argilosos ou arenosos. E concluímos aqui a nossa aula, né, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai estar explorando um pouco mais o assunto e alguns exemplos. Tá bom? Obrigado e boa noite a todos.